Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias que apresenta nesta edição 5,5 bilhões de reais para o Ministério da Educação. Semana tem mais de 21 mil vagas para emprego. Sobe o número de endividados no Brasil, chegando a 78,8% dos brasileiros e continua subindo. Diminui o roubo de cargas no Paraná. Tem ainda o futebol Alegria do Povo, comentário forte e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Confesso ser tradicionalista, saudosista. E dia destes tive a imensa tristeza em acompanhar uma informação de que a casa do ex-deputado federal, ex-governador, professor Bento Munhoz da Rocha Neto, na Carlos de Carvalho, esquina com a Brigadeiro Franco, seria demolida. Fiquei triste, porque estive naquela casa em várias vezes entrevistando o deputado federal, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. E sempre foram entrevistas palpitantes, interessantes, porque ele era um homem acima do normal, inteligente demais. E um dos maiores oradores de todos os tempos da história brasileira. Eloquente, firme em suas posições. Bento Munhoz da Rocha Neto. E passando ali pela Carlos de Carvalho com a Brigadeiro Franco, a tristeza em observar que a casa não está mais lá. E como esta casa tradicional de Curitiba desapareceu, outras tantas tiveram o mesmo destino. Muita coisa que deveria ser mantida como patrimônio histórico foi para o chão, desapareceu. E outras coisas que poderiam até ser demolidas, que estão aí caindo aos pedaços, trazendo panoramas feios para a cidade, continuam. Então, realmente é muito triste em se perder um patrimônio da cidade, a casa de um ex-governador, de um ex-ministro, ex-deputado federal e um dos mais destacados paranaenses na vida política nacional. Muito grato, até a outra. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica.
Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 5,5 bilhões de reais em recursos do Ministério da Educação, MEC, para obras de infraestrutura para o ensino superior e também a construção de 10 novos campi universitários e de 8 novos hospitais veterinários federal. O investimento integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Em reunião com reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto, Lula disse que a expansão universitária e de instituições federais é essencial para o desenvolvimento e também ver a aptidão produtiva das localidades, afirmando ainda que se preocupam muito em garantir que todos os jovens tenham acesso à universidade. As agências do trabalhador e postos avançados do Paraná iniciaram a semana com oferta de 21.035 novas vagas com carteira assinada, o maior número do ano, superando 20.200 postos de trabalho disponibilizados na segunda quinzena de março. A maior parte das vagas ofertadas é para alimentador de linha de produção, com 5.412. Oportunidades seguem na sequência e aparecem as funções de operador de caixa, com 764 vagas, abatedor, com 612, e atende também principalmente a região metropolitana de Curitiba, que concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 6.072 oportunidades. São ofertadas 698 vagas para alimentador de linha de produção, 425 para vendedor de comércio varejista, 391 para operador de caixa e 377 para faxineiro. O percentual de famílias endividadas no Brasil subiu para o terceiro mês consecutivo, atingindo 78,8% em maio deste ano. Em abril, a taxa era de 78,5%, enquanto que, em maio de 2023, a proporção de endividados era 78,3%. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Com o resultado de maio divulgada pela CNC, o percentual de famílias com dívidas no país atingiu o maior patamar desde novembro de 2022. A pesquisa considera endividados aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que ela esteja em dia, como, por exemplo, compras no cartão de crédito ou financiamentos. De janeiro a maio deste ano, a Secretaria Estadual de Segurança Pública registrou queda de 64,7% nos casos de furto de cargas em Paranaguá, um dos principais destinos de veículos pesados do estado, por causa do porto. No total, foram 62 ocorrências no período. Nos 5 primeiros meses de 2023, foram 176 ocorrências, ou seja, houve 114 casos a menos este ano, em relação a 2022, com 167 registros. A queda é de 62,8%. A redução é atribuída ao uso do sistema Capejo, que mapeia pontos críticos para direcionar a ação policial, e as operações intensificadas pelo 9º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, de Paranaguá. O furto de cargas é um crime que afeta diretamente os caminhoneiros e a logística de transporte na região. Conhecida como vazada, ela envolve a abertura ou rompimento do lacre do tambor dos caminhões, resultando no derramamento de cargas em vias públicas, seguido, logicamente, de furto propriamente dito. A medida provisória que limita as compensações do Programa de Integração Social PIS
e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS será negociada com o Congresso, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o governo está disposto a negociar itens como os prazos para adaptação às novas regras. Sei que o clima político melhora, piora e a gente está sempre à mercê deste tipo de humor, mas nosso papel é construir uma agenda superpartidária e ir corrigindo as contas públicas, lembrando que esse programa não foi criado pelo governo. Na verdade, é a compensação de uma decisão que já foi tomada pelo Congresso Nacional. Programação da desoneração da folha de pagamento sem a participação do Executivo, disse o ministro. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, meu nome é Samir Fouani, sou contador perito, atuo em Curitiba, Paraná. Tenho vários clientes no Brasil, cidades nos estados do Maranhão, Brasília, Santa Catarina, atendo vários outros estados também. Hoje eu gostaria de falar a você, empresário, empresária do estado do Paraná, que tem dívidas com o governo do estado, com o ICMS, com ITCMD, que não consegue pagar, não está conseguindo parcelar, inviabiliza o seu negócio. Às vezes você está até já sofrendo execução, uma execução judicial para pagamento disso. Então eu gostaria de falar para você, procure seu contador. Hoje o governo do estado tem dado um incentivo, através da Procuradoria-Geral do Estado, para pagamentos com precatórios vencidos. Você vai ter aí um deságio de 30%, vai conseguir parcelar isso. Isso é transferido a título público em cartório, tem validade legal, é homologado e você acaba sanando uma dor de cabeça de uma futura execução fiscal. É muito importante que você tenha um profissional qualificado para fazer isso, que consiga viabilizar se o precatório realmente está vencido e não a vencer. Vencido, o governo do estado tem dado muito apoio para que as empresas regularizem os seus débitos perante a Receita Estadual, perante o Tesouro Geral do Estado. Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná, o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, revelou um aumento de 302,3% em investimentos entre o primeiro quadrimestre de 2019 e o mesmo período de 2024. Os números saltaram de 462 milhões para 1,9 bilhões em empenhos ao longo dos últimos 5 anos. O secretário Ortigara ressaltou não apenas a observância da Lei Complementar número 101, mas também o respeito ao parlamento e, por consequência, à população representada pelos deputados estaduais. Ele destacou o papel dos investimentos como instrumento de transformação da realidade, aprimoramento de processos e geração de produtividade. A secretária de Estado de Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, em conjunto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, reguladora dos planos privados, realizaram nessa última semana uma capacitação para as equipes do PROCON Paraná e de 20 PROCONs municipais. A iniciativa faz parte do projeto ANS com Você, que visa um contato maior com a população e com os órgãos públicos da área de justiça.
O objetivo da capacitação é esclarecer aspectos da regulação de planos de saúde e auxiliar os PROCONs a aprimorarem o atendimento aos consumidores nesta área. Os paranaenses registraram 6.817 ocorrências na ANS em 2023, entre reclamações e pedidos de informações relativos à saúde suplementar de planos de saúde. Neste ano, só no primeiro trimestre, foram 1.597 ocorrências. Agora, você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense nisso. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Quando assumiu a presidência, em 10 de dezembro de 2023, Javier Milei recebia a inflação da Argentina com alta de mais de 200% em 12 meses. Em novembro, os preços haviam subido pouco mais de 160%. Em abril, o acumulado chegou a 289,4%. Contudo, a curva vem diminuindo, com o mês marcando a quarta queda consecutiva, a 8,8%. ante 11% em março. Para analistas, o tratamento de choque proposto pelo novo presidente durante a campanha está deixando o país na direção certa para controlar a economia. O governo Milei entendeu que a Argentina estava em uma situação macroeconômica muito complicada, comenta Camilo Tisconia, professor de macroeconomia na Pontifícia Universidade Católica da Argentina. Agora o cidadão poderá acompanhar em tempo real os gastos federais com a reconstrução do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento lançou um painel interativo para verificar a execução dos créditos extraordinários no Orçamento Geral da União, com o enfrentamento à tragédia climática no estado. O painel está na categoria de Visualização Calamidade Pública Rio Grande do Sul. Dentro do painel do Orçamento Federal, o acompanhamento não exige cadastro nem senha. Até agora, foram empenhados 7,64 bilhões de 20,71 bilhões em créditos extraordinários concedidos ao Estado, por meio de medidas provisórias. Um total de 6,413 bilhões foram liquidados, quando o governo verifica se o bem foi comprado ou o serviço executado, e 6,411 bilhões efetivamente gastos.
A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para apurar comportamentos individuais de pessoas responsáveis pela invasão do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, ocorrida nesta última semana, durante a votação do projeto do Poder Executivo que cria o programa Parceiro da Escola. De acordo com a polícia, o Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, será responsável pelas investigações e a Polícia Científica está concluindo o levantamento dos danos causados. Serão utilizadas imagens do circuito interno do Poder Legislativo, do Centro de Comando e Controle Regional. A Comissão Executiva ainda trabalha para levantar todo o prejuízo causado pela invasão. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a grande questão agora, compartilhada por outros bancos centrais pelo mundo, é o porquê das condições financeiras estarem tão frouxas e se os juros estão tão altos. Ele frisou que a inflação de serviços segue acima da meta e o mercado de trabalho apertam em muitos lugares. Ponderou que, apesar de permanecerem com o mercado de trabalho forte, a maioria dos países emergentes registraram algumas convergências na inflação e também nos serviços, diferente do que ocorre nas economias avançadas. A dinâmica do mercado de trabalho, afirmou, gera preocupação sobre a inflação dos serviços. Nós preocupamos se isso irá se traduzir em inflação nos serviços ou se explica por que a inflação de serviços ainda está acima da meta na maioria dos lugares, disse em webinar promovido pela Constellation Asset Management. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que a construção de 300 creches em 258 municípios paranaenses para atender crianças de 0 a 3 anos, com investimento de 391,4 milhões, é o maior pacote da história voltado à infraestrutura de educação, principalmente infantil, no Paraná, e o maior do país, com a previsão de atender entre 10.200 e 13.800 crianças. Os recursos são fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e a Casa Civil, com aporte do Tesouro Estadual, do Fundo para a Infância e Adolescência e da Assembleia Legislativa do Paraná. O dinheiro será depositado diretamente nos fundos municipais e as prefeituras serão responsáveis pela licitação. Cada unidade deve receber cerca de 1,3 milhão de reais. O deputado federal Beto Richa estreou no programa que foi ao ar em Curitiba e também na região metropolitana. E quem viu o programa disse que o prefeito da capital do Paraná, Rafael Greca de Macedo, perdeu o sono, de Margarita Sansone e também do protegido Lucas Naval, o articulador da administração nos bastidores políticos. Beto Richa foi responsável pela eleição de Rafael Greca em 2016. Em 2018, diz ter sido traído pelo aliado e depois disso
o relacionamento azedou e até hoje eles não sentam na mesma mesa ou ligam um para o outro. Chegando a alegria do povo, chegando o futebol. Alô, Johnny, boa noite, um abraço, boa noite, Zé. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Rio Branco, o Patriotas, o Paranavaí e o Paraná. Tem gente já pensando que vai dar Rio Branco e Paraná desse quadrangular. Será, Zé? No panorama atual, sim, mas ainda tem 3 rodadas a serem disputadas, novos números deverão surgir, talvez a posição mude. Mas a impressão que se tem pelo andar da competição é que realmente estas equipes estão classificadas. Hoje o Rio Branco primeiro, o Paranavaí segundo, o Patriotas segundo, Patriotas. né? O Paranavaí é o segundo, né? Não, Patriotas Patriotas, Paranavaí e Paraná Clube. Então seria o confronto de Paraná Clube com o Rio Branco de Paranaguá, o que é um confronto difícil. O Rio Branco está fazendo bons resultados, tem um bom time, mas o Patriotas foi lá em Paranaguá e ganhou do Rio Branco. Este Patriotas é encardido. Já no ano passado, o Patriotas esteve a pique de subir. Este ano está novamente na parada. Este campeonato paranaense da Série B está sendo realmente muito, mas muito disputado. Agora, o Paraná, se quer alguma coisa, tem que fazer um resultado fora de casa. O Paraná não ganhou de ninguém fora de casa. Então, realmente fica complicada a situação. Mas ainda o Paraná tem sim condições de se classificar. Mas é possível que seja o 4º colocado e daí pegará o primeiro. Fábio Matias, só falta o Curitiba depositar o valor da multa rescisória. Ele trabalhou no Bragantino, está no Botafogo e é o novo técnico do Curitiba. Ou pelo menos por hora dá para dizer. Porque esse detalhe, segundo a direção Coxa, ela paga a multa. O detalhe está definido, Biro. O Fábio Matias é o novo treinador do Curitiba. O Curitiba não iria ao mercado da bola, não colocaria a público o nome deste treinador que trabalhou no Botafogo como o futuro comandante técnico. Ele realmente vai assumir o comando do Curitiba. É uma nova experiência que o Curitiba faz. Eu entendo que poderia até ser mantido o que aí está. Nas redes sociais a direção está levando pau. Mas o fato é o seguinte: este treinador que está respondendo interinamente pelo comando técnico, ele não criou a confiança entre os torcedores. Um resultado bom, um resultado ótimo, daqui a pouco uma queda de produção vertiginosa, um jogo muito ruim. Então não há segurança no comando técnico. Por isso, então, o Coritiba está apostando. Agora, tem um detalhe importante. O Paulo Autuori, na verdade, é o grande responsável pela comissão técnica. E ele é um homem experiente, capacitado e certamente vai dar as normas e as dicas para os seus colaboradores. Valeu, é isso aí. Um abraço, Johnny. Até a outra, né, Zé? Até a outra. A notícia que nos faz bem. Pesquisadores descobriram uma planta brasileira que produz substâncias que têm efeito semelhante ao canabidiol, sem psicoativos, e que ajuda a produzir medicamentos em larga escala. A possibilidade, certamente, vai ajudar os pacientes que contam com a alternativa para a melhoria da qualidade de vida. A plantinha é a Trema miganta. Trema miganta blume. E existe em todo o território nacional. Portanto, é bastante acessível. As pesquisas em busca da utilização da espécie de tratamentos médicos avançam na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para o coordenador da pesquisa, Rodrigo Soares Moura Neto, do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Trema micanta blume transpõe as barreiras legais impostas hoje à cannabis sativa. No momento, a Câmara e também o Senado discutem propostas de liberação do cultivo da cannabis em escala industrial, como ocorre nos Estados Unidos, no Canadá e também em Portugal.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.